Durante o processo de emagrecimento, existe a possibilidade de acontecer o fenômeno do efeito platô. E eu tenho certeza que você está fazendo algumas dessas 5 principais causas para que ele aconteça. Se eu puder chutar em termos estatísticos, a 5ª causa provavelmente será a mais presente de todas. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Vamos pregar o Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que terça e sexta-feira tem vídeo novo para todos os inscritos aqui do canal e quarta e quinta-feira vídeos exclusivos para os membros. Então se você tem curiosidade, quer aprender mais sobre conceitos de saúde, performance, suplementação, reabilitação de lesões, é só clicar aqui e ativar o clube de membros do canal. Então vamos nessa, pessoal. Primeiro ponto aqui. Para que você elimine a energia da sua massa de gordura que está armazenada, você precisa fazer um déficit de calorias. Então você precisa aumentar o gasto e reduzir a oferta. Ponto final. Se fosse tão simples assim, não existiria obesidade no mundo. Por quê? Durante o processo de emagrecimento, o nosso corpo ele também vai alterando. Então você tem mudanças metabólicas que são coisas naturais que vão dificultar a perda de peso. Sim, o seu corpo acha que quando você está perdendo peso é porque você não está tendo acesso à comida. E esse não ter acesso à comida sinaliza um risco de vida. E aí o nosso cérebro ele vai começar a ativar, disparar neurotransmissores, hormônios que vão aumentar a sua fome, aumentar a sua necessidade de ofertar energia, de ofertar calorias. É por isso que cada quilo que você vai perdendo, o quilo sequencial vai ficando cada vez mais difícil disso acontecer. E para que a gente iniba esse processo, a gente precisa ajustar essas demandas entre oferta e gasto. E a gente chega para um segundo ponto. Nem todas as calorias são iguais. A gente tem alimentos que podem ofertar mais tempo de saciedade e alimentos que vão gerar menos saciedade, tendo a mesma quantidade de calorias. Para ficar mais palpável, mais claro aqui, eu tenho, por exemplo, uma oferta de 300 calorias de brigadeiros e eu tenho uma oferta de 300 calorias vindo do abacate. Veja só, o número total é o mesmo, só que o tempo, a saciedade que essa segunda opção aqui vai te ofertar, ela vai ser mais duradoura. Além do que, a gente tem algumas outras coisas, dentre micronutrientes, fibras alimentares, que vão auxiliar uma coisa que a gente chama de microbiota. A gente precisa olhar com mais atenção, com mais cuidado para o nosso intestino, porque a gente tem mais bactérias no intestino do que células do nosso corpo. E se você alimenta essas bactérias, entre aspas, né? Alimenta essas bactérias com alimentos de melhor qualidade, a população delas aqui fica um pouco mais direcionada para melhorar esse processo de emagrecimento. Isso aqui existe, isso aqui é real e funciona. Então, entendendo esse mecanismo inicial, vamos pegar o gancho para aquelas 5 principais causas desse efeito platô, desse efeito de a mudança da massa magra e massa de gordura está estagnada aí no seu corpo. Primeiro deles é você não contabilizar o final de semana. É recorrente que muitos, entre aspas, acertem a dieta de segunda a quinta, de segunda a sexta. E aí chega no final de semana, chuta o balde. Não é que seja proibido, mas você tem que chutar esse balde até pertinho. Não adianta você chutar lá para o outro quarteirão e nem buscar o balde de volta. Sim, esses 2 ou 3 dias, eles são suficientes para anular os ganhos, os benefícios que você teve nos 5 ou 4 dias da semana. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Peguem essa mensagem aqui. 80% para o corpo e 20% para a sua mente. Então, se você faz em média 5 refeições por dia, se você tem 7 dias da semana, você vai fazer em média 35 refeições. Esses 20%, 7, então são 7 chutadinhas de balde, certo? É diferente do que você fazer tudo no final de semana e se atropelar nesse processo. Então, se você consegue quantificar, se você consegue planejar esse aumento, esse excesso na oferta de calorias
que é recorrente, que irá acontecer durante a sua vida, a chance de você melhorar esse resultado também aumenta. Então, começa a contabilizar, a quantificar as calorias também dos finais de semana. O segundo ponto são as calorias invisíveis. A gente acaba subestimando a ingesta calórica. Hoje em dia, a gente tem alimentos que, em pequenas massas, em pequenas quantidades, têm uma oferta de energia superiores a até um prato de comida mesmo, ali aquele prato de almoço, do arroz, feijão, carne, salada. Você chega e oferta ali maionese, azeite, refrigerantes, bebidas alcoólicas. Esses líquidos que são processados e ultraprocessados, eles têm uma quantidade muito alta de energia. Então você bebe ali aquele líquido, não fica nem com aquela relação de saciedade ativa, você acha que simplesmente só ofertou poucas calorias. Então, novamente, é mais um ponto, mais um fator para você quantificar essa oferta de energia ali durante o seu dia. Agora falando não somente durante os finais de semana, mas em toda a semana. Número 3, esse aqui eu tenho certeza que você está fazendo. Compensar o gasto de calorias no exercício na sua comida. É uma coisa recorrente. Como eu treinei hoje, eu já gastei mais energia, então eu posso comer um pouco mais. Gente, o gasto de energia no exercício, ele é às vezes irrisório, perto da oferta de calorias de energia que você pode ter durante as suas refeições. Então, mais um ponto para a gente quantificar. Veja só, não tem como acontecer um processo de emagrecimento, eu gosto até de citar a melhoria de composição corporal, se você não sabe quantificar o seu gasto calórico e muito menos se você não sabe quanto é a sua oferta de caloria, a sua oferta de energia. E aí a gente vai para o ponto 4, que é justamente o erro na estimativa do seu gasto calórico. Eu já citei em alguns vídeos que a gente tem fórmulas para quantificar esse gasto de caloria, só que isso é uma média, acaba sendo uma estimativa. Para a gente ter um ajuste fino, você precisa entender como o seu metabolismo se comporta ao longo do tempo. E aí essas transformações que acontecem, com a redução de massa de gordura, o aumento de massa muscular, que esse é o cenário ideal, você acaba aumentando a sua taxa metabólica basal, que é aquilo que você gasta para se manter vivo, para se manter funcional ao longo de um dia. Só que, se simplesmente você está fechando a boca e não fazendo exercícios, principalmente o mix, a junção dos exercícios aeróbicos com os exercícios resistidos, esse emagrecimento, essa perda de peso que está acontecendo, está sendo basicamente por perda de massa magra também, certo? Já tem vídeos aqui que eu cito, inclusive, nesses processos de emagrecimento pelas terapias medicamentosas, por aquelas canetinhas de emagrecimento, que indivíduos eles podem ter uma perda de até 60% do peso total sendo de massa magra e os 40% sendo de massa de gordura. Então, todo o processo de emagrecimento você vai ter uma perda de massa magra e perda de massa de gordura. A gente precisa entender qual é a relação, qual é a proporção disso. E aí vem o ponto de você ter um acompanhamento para conseguir direcionar nesse processo. Existem alguns exames que a gente consegue acompanhar e quantificar esse processo de mudança desse gasto calórico, a partir da calorimetria indireta, da bioimpedância, da dexametria, que você tem uma avaliação mais assertiva nesse processo. Novamente, as calculadoras, elas têm uma estimativa. Isso aqui a gente não pode simplesmente desconsiderar, não. Mas se você já tem alguma limitação, se está entrando nesse processo desse platô e isso gerando sensações de frustração, às vezes é necessário você girar uma chavinha e ter uma mudança, um caminho diferente para que você tenha, de fato, um resultado diferente. E o acompanhamento com o profissional vai ser muito necessário, assertivo nesse processo. E aí o quinto ponto que eu citei no início que você estaria fazendo é você não calcular o seu NEAT, que é a sua termogênese não relacionada ao exercício. É comum que as pessoas façam exercício, que tenham ajustes da dieta, mas mesmo assim não consigam um bom resultado no processo de emagrecimento. Mas por que isso acontece? Pessoal, olha só. O seu dia tem 24 horas. E não somente aquele momento que você está fazendo exercício impacta nesse processo de emagrecimento, mas o intervalo entre uma sessão de exercício e outra é que é o ponto mais importante nesse processo.
E a gente vê de maneira recorrente que, por questão de tecnologia, modernidade, a gente limita a nossa movimentação corporal, a nossa atividade física, que representa todo e qualquer movimento corporal que você faça. Então, uma ida a uma academia, boxe e crossfit, uma corrida, é muito viável e é o processo que necessita para que você aumente seu gasto calórico. Mas as demais horas do seu dia, você precisa também dar uma mexida, uma movimentada no seu corpo. Já tem estudos mostrando, e eu já citei aqui em outros vídeos, que quando você passa 7 horas do seu dia na mesma posição, você começa a anular os efeitos de até 1 hora de uma atividade física de moderada intensidade. Então isso pode ser o ponto, um fator sim, que está acontecendo nesse processo que está limitando a sua melhoria de composição corporal. Então, para a gente concluir e deixar esse aprendizado bem encaixado aqui. Número 1. Busquem profissionais que possam te ajudar nesse processo. Não façam as coisas sozinhos, porque vocês precisam quantificar aquilo que você gasta e aquilo que você oferta ao seu corpo. Número 2. Aumente o seu movimento ao longo do dia. Para cada hora de trabalho, girou ali a hora, você se movimente por 2 a 3 minutos. Esse aumento nesse gasto mantido, sustentado, a longo prazo, vai começar a ter umas alterações nos neurotransmissores, na relação de fome e saciedade, que vão ser positivas para te dar uma maior sensação de saciedade. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, eu quero que você coloque aqui qual desses 5 pontos que você estava errando e que não vai mais fazer. E aí não esquece, deixe o seu like no vídeo, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esses novos temas? Joga aqui e vamos ter um bate-papo. Não esquece, né? Faz a inscrição aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você é uma pessoa que quer um conteúdo mais denso, entender melhor esse processo, dentre eles o emagrecimento, se torna membro do canal e vamos para o próximo.